Abra ela no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 32 ao 33. Estou vendo ali o nosso irmão Zito, chegou aqui, é bem-vindo, viu? Deus seja louvado. Está na casa do Pai também, fique à vontade, viu, querido? É uma alegria vê-lo aqui nesta noite. João, capítulo 16, nós vamos ler o verso 32 e o 33. Se você achou, diga glória a Deus. Maravilha. Então vamos ler aqui. A minha versão pode ser um pouco diferente da tua, mas a palavra é a mesma. Diz assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Amém? O 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Diga paz. Neste mundo vocês terão aflições, diga aflições. Contudo tenham ânimo, diga ânimo. Eu venci o mundo, diga venci o mundo. Coloque a Bíblia aí na cadeira, vamos orar. E com certeza Deus vai falar conosco através da palavra. Senhor, nós oramos a Ti e Te damos graças, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui vivos. Estamos aqui ouvindo, Senhor, e nós queremos agora ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra caia numa boa terra e possa crescer e multiplicar, Senhor. Nós anulamos, Senhor, todo sofisma, todo pensamento contrário, Pai. E damos mais uma vez liberdade ao Teu Espírito Santo para agir neste lugar, Senhor. Ó, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém, querido? Tome o seu assento aí, glorificando a Deus. Estava pedindo a Deus uma palavra e Deus colocou no meu coração esse texto aqui de João 16. O tema da mensagem é administrando crises. Diga, administrando crises. De novo, administrando crises. Vira para o vizinho e diga assim: está vivendo muita crise aí, querido? Alguém está tendo crise aí? Alguém está passando por crise? Ou é só eu? É só eu, Epaminondas? Não, Epaminondas deu uma risada gostosa ali. Eu acho que todo mundo está passando crise, né? Nem vou falar porque vocês vão dar muita risada. Mas todo mundo está passando crise, né? Tem crise por todo lado. E a gente vê aqui que nessa passagem há aqui realmente uma crise entrando na vida de Jesus. Nós vemos que Jesus estava entrando ali num processo de aflição. Então a crise, ela traz a aflição. E essa aflição, ela é vivida por todos nessa época atual. Porque Jesus já disse que no mundo teríamos vida boa, tranquilidade, só beleza, maná, só. Não, diga para o teu irmão, não é não. Ele diz aqui que nós teríamos aflição, ele diz aqui no plural, aflições. Às vezes você olha para o irmão assim, vê ele bonitinho, e você acha que ele não vive aflição, mas vive. Agora o grande segredo de vencer essa aflição é rir, tem que dar risada. Dá risada, irmão. Dá risada da crise, dá risada. Hoje eu estava vendo hoje à tarde um programa, um documentário sobre uma igreja lá na África, um pastor que a água vinha lá da montanha, então aquelas pessoas do vale ali da cidade tinham que subir até a montanha para pegar água, e sobrava para as mulheres. E as mulheres eram ali violentadas, eram maltratadas por bandidos que tem ali, porque a África realmente é uma região muito
atormentada por demônios, pessoas se matam. Então aquele pastor teve a brilhante ideia de canalizar aquela água até os vilarejos, fazendo um trabalho de água encanada, porque o governo não pode fazer isso, não faz. E eu estava acompanhando aquela reportagem e vi aquele homem com aquela equipe cavando naqueles barrancos, no meio da pedra, e eles só riam. O repórter perguntava, falava, mas está difícil isso aí. Eles riam, aqueles dentes brancos, rindo. Ele falava, vocês só riem por quê? Porque nós somos felizes. Estamos felizes porque vamos levar água para nossas casas, para as nossas mulheres. Então, irmãos, nós temos que rir. Tem gente que tem um mês que não ri. Sabe aquela cara fechada, sabe aquela boquinha assim, ó? Nós temos que, vai ficando mais velho, a pelanca vai caindo, então a boca já fica assim, naturalmente. Então tem que plantar bananeira, irmão. Planta bananeira que fica assim para cima, sorriso. Outro dia eu fui na farmácia lá e no final tinha lá, dê a sua opinião como foi o atendimento. Uma carinha assim, brava, uma carinha de outra para baixo assim, e uma assim meio retinha, e a outra bem para cima, feliz. Eu fui lá, apertei na feliz, né? Porque eu sou feliz. Demorou para atender uma luta, mas eu apertei, né? Então nós temos que aprender a sorrir em todos os momentos. Dá risada dos problemas. Levantou um pepino no lugar de você, ai meu Deus, dá risada, Deus abençoa, Deus vai ajudar. Mas o fato, amados, que Jesus já disse que nós teríamos aflições, dificuldades para vencer. Não seria fácil, não seria mole. Não, nós teríamos que batalhar. Mas ele disse aqui que nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós venceríamos também. Diga glória a Deus. Vira por irmão, diga, irmão, você está vencendo? Diga, a sua cara não está garantindo muito isso não, você está meio... A palavra aflição vem de um radical grego que significa, sabe o quê? Vem de um radical grego que significa problemas. Uma vez eu ouvi alguém dizer que onde tem gente tem problema. Onde tem casamento tem problema. Onde tem família tem problema. Isso é relativo. Então, essa palavra vem do radical grego que significa problemas, dificuldades e crises. Crises. Está vivendo em crise aí? Outro dia eu vi alguém dizendo, eu não estou em crise, estou em Cristo. Legal. Mas mesmo em Cristo nós vivemos em crise. E nós temos crise econômica, crise do trabalho profissional, crise de segurança, crise na saúde. Temos crises em várias áreas da nossa vida. E Jesus, quando ele falava isso aqui, ele estava aqui com os discípulos, e a palavra diz que ele já havia dito aos discípulos que ele seria levado para Jerusalém, seria crucificado. E os discípulos parece que não entenderam. Eles estavam caminhando com Jesus, Jesus indo em direção à cruz, estava indo para Jerusalém, e os discípulos diziam o seguinte, ele está indo para Jerusalém para ele já inaugurar o reino dele. Porque ele é o Messias, é o Filho de Deus. Então ele está indo para Jerusalém e ali ele vai inaugurar o reino dele. E nós estamos dentro. Pedro, estamos dentro. João, Tiago, nós estamos dentro. E Jesus estava dizendo para eles, ei, eu vou ser entregue. Eu vou entregar a minha vida aos fariseus para que eles me matem. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles não entendiam isso. Eles estavam pensando, sabe em quê? Em uma glória própria. Estavam buscando a glória deles, os discípulos. Eu imagino que naquele caminhar ali, um dizia para o outro, olha, quantos paralíticos eu curei? Quantos oprimidos eu libertei pelo poder de Jesus? Quantos eu pus a mão e Deus operou? Então eu vou ser glorificado. E Jesus estava dizendo isso, estava dizendo para eles, olha, vocês vão comigo até Jerusalém, eu vou entregar minha vida para ser crucificada e vocês vão me abandonar. E eles não entendiam isso. Tanto é que a palavra diz que lá no caminhar, chega lá João e Tiago e diz assim, Jesus,
Porque Jesus virou para eles e disse assim: lá na eternidade, lá nos céus, vocês vão sentar em tronos, 12 tronos, e vão julgar as pessoas. Então aí, de repente, João e Tiago, se não me falha a memória, eles chegam de lado ali, chamam: mestre, podemos sentar do teu lado? Um de um lado e outro do outro. E o mestre estava ali numa crise, irmãos, porque ele era homem naquele momento. Ele estava em carne e osso. Você acha que ele estava ali como o único Deus? Não. Senão não valia o sacrifício dele. Ele era Deus, e sempre será. Mas ele estava ali numa estrutura humana. Então ali, ele vivia ali uma crise. Porque ele precisava vencer a cruz. Para que hoje eu e você fôssemos livres. Quem é livre aí, levanta a mão e glorifica esse Deus. Aleluia, imagina o peso, irmãos, do pecado da humanidade sobre Jesus. E Jesus sabia que ele seria crucificado, e ele sabia que seria traído, ele sabia que seria abandonado. Mas ele estava indo. E naquele momento ele diz ali aos discípulos, versículo 32, aproxima-se a hora, e a hora já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para as suas casas. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Aqui, irmão, no linguajar mineiro bem popular, diz que aqui a porca começa a torcer o rabo. Você que é mineiro, você sabe que fala isso lá. Eu não sei imitar igual o pastor Vanderlei, não, mas eu me aproximo. Não sei falar muito caipira, não, mas aqui a coisa começa a pegar. Porque os discípulos andavam com Jesus, Jesus falou: vocês vão ser espalhados. Em outras palavras, ele estava dizendo: agora vocês vão ter que se virar. Vocês vão ter que colocar em prática o que vocês viram e aprenderam. Agora, eu mandarei um Consolador que estará com vocês todos os dias. Fiquem tranquilos, que ele vos sustentará, mas vai depender da fé de vocês. E naquele primeiro momento, você conhece a história, eles abandonaram Jesus. Quando chegou ali no jardim do Getsêmani, não puderam orar nem uma hora com ele. Jesus entregou a vida dele e foi crucificado. Agora, eu quero depois voltar sobre isso, mas eu quero falar primeiro aqui sobre essas crises. Jesus aqui, na verdade, quando ele disse: já chegou a hora e que vocês serão espalhados, e depois ele vem aqui no versículo 33 e diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus não apresentou uma crise sem uma solução. Ele disse aqui que nesse mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem tranquilos porque eu estou com vocês. Eu sou a paz de vocês. Mas desculpe a expressão, irmãos, os discípulos, tudo cabeção, não entenderam nada. E eles ficaram desesperados. O Pedrão, que era aquele que estava ali com Jesus, foi o primeiro a negar o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, nós vemos aqui que Jesus disse: olha, vocês vão enfrentar dificuldades, aflições, mas nunca percam o ânimo, porque eu estarei com vocês dando a vitória. O primeiro que vai vencer esse desafio sou eu. O primeiro que vai vencer essas aflições sou eu. Jesus dizia isso, meu irmão. E quando nós passamos por uma aflição, eu passava por uma aflição outro dia, eu falei: mas que vergonha, minha aflição, nossa, mas não dá nem para comparar com a de Jesus. E na mesma hora aquela aflição foi embora, porque eu senti a presença dele, aleluia. Então, meu irmão, quando a aflição bater na tua porta, lembre-se que a maior aflição passou Jesus. Mas ele venceu. E essa vitória está aqui hoje para ser entregue na tua mão. Pega aí, meu irmão, essa vitória aí. Pega essa vitória aí e toma posse. Aleluia! Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas Ele sabe, e Ele está te dando a vitória, está te dando habilidade para você administrar essa crise aí. Satanás não vai te fazer parar, não vai te fazer mudar de rumo, sabe por quê? Porque Jesus já venceu por você ali na cruz, e hoje Ele tem essa vitória disponível para você. Se você crê, levante a mão e glorifique ao Senhor. Diga glória a Deus, aleluia. Eu seguro essa vitória que o Senhor tem me dado. Igreja amada,
Quando Jesus disse isso, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para mim e para você, aleluia, que Jesus estaria conosco nos dando vitória. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus, quando fala aqui nesses 2 versículos, na verdade ele está nos orientando hoje a administrar as crises na nossa vida. Talvez você entrou aqui hoje com uma crise no seu casamento. Você pretende separar o teu esposo, da tua esposa. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é maior do que esse demônio que quer te separar. Você não pode frequentar uma igreja de Deus e permitir que quem dite a regra no seu casamento seja o diabo, não. Quem dita a regra no teu casamento é Deus. E Ele está aqui dizendo, eu estou abençoando você. E se você foi casado embaixo da bênção de um pastor, ele está dizendo que Deus une, o homem não pode separar, e nem o cão, nem o capeta. Então Deus vai te dar vitória para administrar esse problema aí. Então Jesus estava aqui dizendo, nos dando orientações como administrar as crises. Primeira crise que nós vivemos, existem um monte de crises, mas vou falar de algumas aqui. A primeira delas, crise na nossa vida, é crise de integridade. Parece que isso acabou, pastores. Parece que isso não existe mais. Crise de integridade. A decadência moral, ela traz a destruição. Tem igrejas aí, irmãos, de homossexuais. Há uma inversão de valores. Há uma inversão de princípios. Hoje há igrejas, pastores no altar vivendo uma vida promíscua. Há no meio da igreja pessoas que pegam no pão e no cálice, vivendo uma vida promíscua. A gente que vem numa igreja como essa, senta nessa cadeira, ouve a palavra de Deus, mas chega em casa, vai entrar naquele site pornográfico e vai ficar ali imaginando, meditando. Então há uma crise de identidade. Você anda aí na rua, você não sabe se é homem ou mulher. Há uma crise generalizada, demônio sendo solto aí. E nós temos que clamar pelos nossos filhos, porque os nossos filhos são bênção do Senhor. O meu filho, Deus não me deu para ser uma mulher. A minha filha, Deus não me deu para ser um homem. Deus criou macho e fêmea, aleluia! Demônio, você vai cair por terra. Eu amo a minha filha, amo o meu filho, mas odeio o demônio que está querendo inverter, roubar a integridade dele, roubar a integridade dela. Está caindo por terra em nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco, igreja. Nós vivemos os últimos dias da igreja aqui na terra. É por isso que a crise de identidade, crise de integridade, integridade moral, perdeu a moral. Antigamente pastores eram cheios de moral, hoje tem que ver bem quem é o pastor. Tem que ver bem o obreiro, quem que é. Porque Satanás tem se levantado com toda a sua corja de demônios para roubar a nossa integridade, para roubar a nossa moral. Estou falando aqui de moral mesmo. Mas aquele que está firmado em Cristo, que ora, jejua, Satanás não consegue derrubar. Sabe por quê? Porque ele está constantemente na presença do Senhor. Aleluia! Esse negócio de que você é homem, de repente começa a gostar de outro homem. Isso não vem de Deus. Mulher que começa a admirar a outra, começa a ficar junto ali, passando a mão. Isso não vem de Deus. Você é amado, você é amada do Senhor. E esse demônio não vai roubar a sua integridade, não. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Nós te amamos, a igreja te ama, Jesus te ama, seus pais te amam. E esse demônio não vai persistir. Estou dizendo que aqui na igreja tem esse caso, mas tem no meio da igreja. Temos visto por aí esse tipo de problema. E nós vemos na Bíblia, irmãos, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19, nós vemos a história lá de Sodoma e Gomorra. Eu não vou contar a história para você, mas você conhece. E Abraão ali, Abraão.
Aí, de repente, Deus disse para Abraão, olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele vai e leva o sobrinho junto. Não tinha que levar a mala do sobrinho junto, era para ele sozinho. Mas ele levou uma mala chamada Ló. Aí chega lá no meio do caminho e começa a ter problema. Aí Deus fala, bom, agora vocês têm que se separar. E aí Abraão chega para Ló e fala, Ló, escolhe o lado. Para onde você for, eu vou ao oposto. Quero te ver bem longe de mim. Isso é problema. Eu desobedeci a Deus, vai, te abençoo, mas vai se eu for para o norte, eu vou para o sul. Se eu for para o sul, eu vou para o norte. E aí Ló olha aquelas campinas bonitas e fala, é para lá que eu vou, porque Ló estava numa visão humana. E nós, se queremos ser vitoriosos, nós temos que ter uma dimensão espiritual. Porque Satanás, ele mostra coisas para você e fala, isso aqui é o melhor. Aí você vai e toma aquela decisão. Não faça isso. Primeiro fale com Deus, para onde, Deus? Devo fazer, devo comprar, devo vender, devo casar. E Deus vai te orientar. Nosso Deus é vivo. E Ele vai te livrar dessa crise. E ali, eles viveram uma crise. Ló foi para Sodoma e Gomorra e chegou lá e encontrou uma cidade onde havia perdido a integridade. E chegou a ponto de descerem ali 2 anjos na casa de Ló e disseram, Ló, pega aí o povo que você tem e sai fora, porque Deus vai destruir essa cidade. Mas antes disso, a Bíblia diz que Abraão foi lá e falou com o Senhor e disse, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói a cidade? Ele falou, não, Abraão. Só que não achou 50. Tiver 45, o Senhor não destrói, não, Abraão. Não achou 40, 30, 20, 10, não achou 10 justos. Aí desce os 2 anjos na casa de Ló. E quando eles descem na casa de Ló e entram na casa de Ló, a Bíblia diz que na porta de Ló, encheu daqueles homens sem integridade. Sabe o que eles queriam? Ter relações com aqueles anjos. Porque os anjos, eles se incorporaram em corpo humano. Homens bonitos. E a Bíblia diz que eles chegaram e forçaram a casa de Ló para entrar. E Ló chegou ao ponto de dizer, não façam isso, porque essas pessoas aqui são diferentes. Eu tenho aqui 2 filhas virgens, peguem elas e usem-as. Tamanho era o desespero de Ló. Mas aqueles homens que perderam a integridade, que estavam em crise de integridade, eles estavam cegos. Não enxergavam. Eles queriam aquelas pessoas que estavam lá dentro. Foi necessário Deus mandar uma cegueira naqueles homens. E aí os anjos disseram a Ló, Ló, pega aí a tua esposa, tua filha, o teu futuro genro, vão sair fora. Porque Deus vai destruir a cidade. E a Bíblia diz que o candidato a genro de Ló ficou, mas né? Mas será que vai? Ficou. Aí Ló pega a esposa, a filha e sai. E aí Deus destrói Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Destruiu e matou todos aqueles que estavam em falha perante Deus. E hoje não vai ser diferente. Aleluia. Deus me põe aqui para falar com você, meu querido. Você que está com uma crise de integridade, eu quero dizer para você que Deus manda 2 anjos hoje, dizer para você, pega as suas coisas, sai fora dessa crise, eu te dou uma saída, aproveita o momento que eu uso meu filho para falar contigo, eu darei um escape para você, porque você é meu escolhido. Você é escolhido, você é escolhida do Senhor. Deus tem um escape para você. Sabe por quê? Porque você é justo. Se você acredita, levanta a mão e diga, Senhor, eu sou justo. Não vou viver crise de identidade, crise de integridade. Assim como o Senhor mandou os anjos tirarem Ló e a sua família de lá, o Senhor me dará um escape também. Creia, igreja, que tem esse escape, porque essa crise de integridade vem para todos. Vem para todos. Mas a diferença é que tem alguns que brincam. Gente brincando com o diabo. Eu vou usar o exemplo da tela do computador. Gente brincando com o diabo. Faça isso não, meu irmão. Diabo, você não tem que dialogar com ele. Por que que Eva caiu? Ela tinha que, na hora que chegou a serpente, ela falar, sai daqui, Satanás. Mas ela ficou dialogando. Não brinca não, meu irmão. Ele é mais poderoso que você.
Você tem que dialogar com Deus, que é mais poderoso que o diabo. Ele te livra, Ele te abençoa, Ele te libera, Ele alegra o teu coração e vai te levar para o céu. Agora quem está em crise de identidade, integridade, que eu misturo identidade com integridade, não vai para o céu. Mas há um Deus aqui que quer nos libertar disso. Se você vive essa crise, meu irmão, nessa noite há um escape para você. Deus está dizendo, deixa essa parte comigo, entrega para mim que eu vou fazer a diferença, aleluia. Se você está entendendo, aplauda o Senhor, diga glória a Deus, diga louvado seja Deus. Crise financeira, ninguém está vivendo isso, né? Ah, a risada da irmã, essa risada aí. Quem não tem crise financeira, levanta a mão que eu quero conversar com você. Eu estou precisando de uns trocados emprestados. O Senhor veio também para te libertar da crise financeira. Foi dado aqui uma oportunidade de você ofertar na casa do Senhor. Irmãos, nós não podemos conformar com esse roubo de Satanás. Se você é justo, é cristão, tudo que você tem é Deus que te deu. E tem gente que vive uma crise financeira, está sempre na pendura. E essa crise financeira afeta o casamento, afeta o relacionamento familiar, afeta a sua estabilidade. Você fica instável, fica nervoso. É horrível você não poder levar o seu filho para comer alguma coisa, uma esfirra no Habib's. E tem situações que a gente não consegue nem comprar uma esfirra que vale centavos. Mas Deus não te chamou para viver essa crise de financeira. Nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 4, que há lá uma história de uma crise financeira. A Bíblia nos conta que ali havia uma mulher cujo esposo era servo de Eliseu. Mas aquele homem, mesmo sendo servo de Eliseu, profeta Eliseu, não desse Eliseu aqui, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer o Eliseu. Porque lá ele não está careca. Tem um careca do teu lado aí? Diga, irmão, fica tranquilo que lá no céu você vai nascer cabelo. Tudo aquilo que o diabo tira, lá Deus vai dar bonito. Você vai ter uma cabeleira bonita, Leandra. Lá. É, loira, né? Né, irmã? Acho que quando você conheceu, ele tem aquele cabelão loiro. Osmar, você vai ter um cabelo. Glória a Deus, por isso que ele está firme. Né? Lá a Olívia vai olhar e falar, Osmar, que cabeleira. Aí Osmar vai falar, olha filho, era só lá embaixo, aqui não tem nada a ver não. Mas o fato, meus irmãos, é que aquele profeta, ele andava com Eliseu, mas ele vivia uma crise financeira. Ele devia para os agiotas, para os maus intencionados. Aliás, irmão, o crente não tem que pegar dinheiro com agiota. Isso daí é problema. Não deve pegar emprestado. A Bíblia diz que você não deve pegar, você deve ter para emprestar. Você tem fé que Deus vai te dar para você emprestar? Só que toma cuidado, porque senão alguém lá na porta já vai te procurar. Você levantou a mão e falou que tem fé, arruma um pouco aí. Mas aquele profeta estava quebrado. E quando ele morreu, o que aconteceu? Veio o credor e chegou naquela mulher e falou, vou levar os 2 filhos agora como escravo. E aquela mulher ficou desesperada, porque ela já vinha vivendo aquela crise financeira dentro do lar. Eu imagino as brigas constantes. Vou falar para o profeta que você é um enrolão. Você não paga os credores e ali vai. Irmão, é difícil aguentar uma mulher quando você tem um dinheirinho para sustentar. Imagina sem dinheiro então. Só a misericórdia do Senhor. Estou falando besteira aqui ou não? Quem é casado sabe disso. Porque quer ver uma mulher feliz, leva ela e joga ela num shopping. É que seja para comprar lá um par de meia, mas deixa ela andar. Ela volta feliz da vida. Agora, quando ela fala, bem, vão no shopping. Não. Ou se você chama... Vamos parar por aqui. Vamos dar só uma voltinha no shopping. Não. Se é só voltinha, eu não vou. Tem que comprar pelo menos um par de meia. Imagina a crise nesse casamento aqui. E quando aquele servo do Senhor morreu e vieram os credores, iam levar os filhos, que era tudo que eles tinham de valor. Aquela crise entrou no ápice, crise financeira. Aí já entrou numa insegurança. Mas sabe o que tinha ali naquela família? Sabe o que tinha naquela vida? Ainda tinha azeite, irmão.
Tem azeite aí na sua vida, meu irmão? Tem azeite aí? Se tem azeite, o Senhor vai te tirar dessa crise, aleluia! Por que estáis tão preocupados? Deixa que o Senhor cuida das suas finanças. O Senhor cuida da sua vida, o Senhor muda a sua história. Seja um homem de fé, uma mulher de fé. E a Bíblia diz que o profeta disse: o que você tem? Ele falou: tem uma botija lá com um pouquinho de azeite. Ele falou: é o suficiente. Sai na vizinhança e pega o máximo de vasilha que você conseguir. Ela foi, conseguiu as vasilhas, e foram enchendo. E quando acabaram as vasilhas, acabou o azeite. Aí ela foi até o profeta disse: vai, filha, vende, paga as dívidas e vive você e os 2 filhos do resto. Deus está dizendo para mim e para você que temos azeite, Ele vai cuidar de nós o resto da nossa vida aqui nessa terra. Basta esperar nele, confiar nele, fazer a nossa parte, que Ele entrará com provisão. Aleluia! Então a crise financeira pode ser vencida sim, meu irmão. Mas não pode faltar o azeite. Diga para o irmão do lado: não pode faltar o azeite. Diga: o azeite faz a diferença. Diga para esse irmão do lado, diga: eu vejo o azeite do Senhor na tua vida. Azeite do Senhor na tua vida, querido. Quando você levantou a sua mão e disse: eu aceito esse Jesus, Jesus derramou o azeite sobre a tua vida. Ele te marcou com sangue, querido. Você faz parte de um reino vitorioso. Você é adolescente, jovem. Você está marcado com o azeite do Senhor. Essa crise não vai te vencer. Sabe por quê? Porque você é do Senhor Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele, glorifica Ele. Porque Ele está falando conosco nessa noite. Glória a Deus. Outra crise, irmão, crise familiar. Nós, infelizmente, vivemos uma época que a família está perdendo valor. Satanás está invertendo os valores da família. E tem muita gente dentro da igreja que já não vive mais em família. Já tem gente que fica junto. Porque um dia está com a esposa, outro dia está com a outra, outro dia está com outro. Às vezes o marido com outro. Antigamente isso acontecia da porta para fora, agora está acontecendo aqui dentro, não aqui nessa igreja. Às vezes em cima do altar. Crise familiar. O pai não fala com o filho não fala com o pai. O irmão não fala com a irmã não fala com o irmão. Gerado no mesmo útero, corre o mesmo sangue na veia. Mas pelas crises da vida não se falam mais. Crise familiar. Mas Deus quer te livrar dessa crise familiar. Eu falo na autoridade que Deus me dá aqui nessa noite. E eu falo que o Espírito Santo fala na minha vida aqui, aleluia. E eu estou ouvindo a voz dele aqui. E eu sou a autoridade aqui nessa noite. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, aleluia! Nós vemos na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 3 e 4, nós vemos a história, meus amados, de Eli. Conhece a história de Eli? Ele era o sacerdote. Era aquele que quando Ana ganhou o presente de Deus, que era Samuel, levou e falou: está aqui, sacerdote, meu filho. Agora Eli, ele vivia uma crise familiar. Ele vivia uma crise no casamento. Porque a crise começa no casamento, vem para a família. E nós vemos que Eli tinha ali filhos que eram, a Bíblia chama de Belial. Belial. Sabe o que significa Belial? Significa homens indignos, homens maus, ordinários. Homens que desprezavam a presença do Senhor. Homens que punham os pés dentro da casa do Senhor, mas desprezavam a presença do Senhor. Eu espero que você que venha a essa igreja, não brinque com Deus. Não despreza o que Deus tem falado para mim e para você. Não brinque com o que é sagrado. Sabe por quê? Porque você pagará com a vida.
Passará a eternidade longe de Deus. Deus chamou Eli para ser o sacerdote. Era o homem que fazia o sacrifício pelo povo. Era o homem de Deus. Mas aquele homem começou a entrar em crise familiar. Aquele homem começou a entrar em crise no casamento. E aquela família foi destruída. Mas a tua família não vai ser destruída não. Porque Deus entrará com provisão. Deus mudará a sua história, meu querido. Se você acredita nisso que eu estou dizendo, eu ministro sobre ti agora a vitória sobre a crise familiar, sobre o casamento. Você voltará a falar com teu pai, com teu filho, com a tua esposa, porque hoje Deus está quebrando as cadeias da crise familiar e do casamento. Se você crê, diga eu creio que Deus está agindo nessa noite. Quando você fala isso, irmão, você me ajuda a pregar. Quando você levanta a mão e fala eu creio, você me ajuda a pregar, eu me animo. Agora quando eu olho para você, eu vejo você... Deus está falando com você e mudando a história. Esse Deus é poderoso. Ele está indo lá tocar o seu cônjuge, mudando a história, derrubando por terra aquela crise familiar. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Eli era um homem displicente. Quando ia fazer lá o sacrifício, meu irmão, sabe o que acontecia? Os filhos dele iam lá com garfo e pegavam as carnes lá do sacrifício antes de ser cozida. E aqueles homens que estavam fazendo o serviço falavam, não faça isso, moço. A gordura, primeiro, ela tem que ser consumida. Eles iam lá e não queriam nem saber. Eles eram, sabe, aquelas pessoas que brincavam com Deus, pegavam a carne antes de cozer a gordura. Deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Quanta gente está dentro da igreja, mas está com essas impurezas no coração. Uma crise familiar. Uma crise que acompanha, mas o Deus que nós servimos, que está aqui nessa noite, Ele pode colocar por terra essa crise, se você acreditar, meu irmão. Mas Eli não buscou, não teve sensibilidade. A Bíblia diz que Eli estava gordo, sentado numa cadeira lá, esperando a morte chegar. Aí de repente chega lá um israelita que sobrou, e veio trazer a notícia. A Bíblia diz que Eli já estava cego, nem enxergava direito. Acabou de acontecer uma desgraça, Eli. Os filisteus venceram o povo de Israel e pegaram a arca da aliança. Está tudo acabado. Aí diz que quando ele ouviu isso, diz que ele entrou em choque, a cadeira caiu, ele caiu pelo pescoço e morreu. Quando ele recebeu essa notícia que o povo de Israel tinha sido morto, inclusive os filhos dele. E Eli ali sucumbiu. Então nós vemos, amados, que uma crise familiar pode trazer a nossa morte. Leva a sério a sua família, irmão. Leva a sério a sua esposa, irmã. Irmão, leva a sério a seu esposo, irmã. Isso é Deus que colocou no seu caminho. Um dia Deus chegará ali e perguntará para você o que você fez com ela, o que você fez com ele, o que você fez com os teus filhos, como é que você tratou seus pais, e você vai ter que dar conta. E eu espero que quando você chegar na presença de Deus, Deus ouça você e diga, é isso aí, filho, servo fiel, pode entrar, porque o teu lugar está aqui preparado. E que Deus não diga, eu não te conheço, não sei quem é você. Eu falo isso com temor e tremor na minha alma, igreja. Homens maltratando as mulheres, humilhando as esposas, e frequentam a igreja. Não deixa Satanás roubar a maior bênção que Deus tem colocado na tua mão, que é a tua esposa, é o teu esposo, é os teus filhos, é a tua casa. A família tem valor, sim. O que Deus instituiu, o homem não pode destruir, nem Satanás. A família é o maior patrimônio que o homem tem, por maior que ele seja, mais rico que ele seja, mas ele precisa de uma família, porque senão ele não tem paz. E uma família que tem crise não tem paz. Mas nessa noite, se há alguém aqui nessa condição, Deus está mudando essa história, meu irmão. Deus está mudando o teu coração. Você pode falar, bem, eu fui para a igreja, eu sou crente, mas eu continuo sendo aquele homem duro, aquele homem que te maltrata, aquele homem que é o dono do dinheiro. Às vezes a mulher não trabalha direito, não ganha dinheiro, é o homem que ganha, ele fala, isso aqui é meu. E se você bobear, eu te boto para a rua. Para com isso, meu irmão. Você não pode frequentar a igreja do Senhor e agir dessa forma.
Você é carne da sua esposa, é o mesmo corpo que é seu, é dela, aleluia. Para de humilhá-la, para de tratá-la como se fosse ninguém. Começa a tratá-la como carne da tua carne, começa a tratá-la com dignidade. Deus vai mudar a sua história e vai te dar mais riqueza. Isso que você tem é pouquinho perto daquilo que Deus quer te dar, mas faça as coisas certas, meu irmão. Não permite que a crise de identidade roube a harmonia da sua casa e te leve para o inferno com a tua família. Ele foi para o inferno, irmãos. Mas você não vai não, porque Deus tem misericórdia de mim e de você. Deus tem misericórdia e nós vamos ficar livres dessa crise se estamos vivendo ela. Diga graças a Deus. Outra crise, meu irmão, que a gente vive, crise religiosa. Crise religiosa. Tem gente que chega e fala, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Eu sou religioso. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a uma igreja, a uma administração, mas eu não sou religioso. E lá em Atos, capítulo 15, fala de uma crise religiosa. Quando Saulo se converte a Paulo, ele começa a fazer grandes milagres. Deus levanta aquele homem culto para chegar até um dia ao Eliseu, ao Edson, a Elza, ao Júnior, Eliseu Júnior, chegaram aos gentios. E aí começou uma crise de identidade, porque os fariseus falaram, não pode, esse povo não, Jesus veio, né, o Messias vai vir, Deus é para nós, e começou uma crise ali. A confusão foi tamanha que eles queriam que todos se circuncidassem. E aí Pedro, que estava ali, teve que tomar a rédea do negócio e falar, peraí. Impulsionado pelo Espírito de Deus, ele falou, pera um pouquinho aí. O que Paulo e Barnabé estão dizendo tem sentido. Deus não veio só para nós. Deus veio para todos. E eu quero dizer para você, meu irmão, você perdeu a oportunidade de levantar a mão e dizer glória a Deus, porque Ele veio para nós. Você que levantou a mão, você era filho bastardo, meu irmão. Hoje você recebeu a adoção de filho. Você pode dizer pai, paizinho, papito. Falar, entrar na presença dEle com toda a liberdade. Derramar o seu coração na presença dEle. E dizer, paizinho querido. Nós somos o povo mais feliz do mundo porque nós acreditamos no sacrifício vivo de Jesus. Mas há por aí uma crise religiosa. Pessoas religiosas que querem trazer uma série de confusão para a igreja. Mas nós não somos religiosos, não. Nós somos um povo que servimos a Jesus. Temos falha sim, mas temos um Deus que está sempre nos ajudando e nos mantendo de pé, meu irmão. Não entra nessa crise religiosa aí que está rolando por aí. Ah, eu sou do pastor tal, sou do outro, esse aqui não, aquele lá. Um já vai lá e fala que não. Não, sai fora disso, meu irmão. Se alguém chegar para você, o que você acha daquele que está na televisão? Você fala, prefiro não falar nada. Deus está no controle, acabou. Não entra nessa de bater boca, que aquele é outro, que é outro. Não seja o dono da verdade, não. Deus um dia vai separar o joio do trigo. Quem é dele vai continuar sendo, quem não é, misericórdia. Não entra nessa crise religiosa, crise espiritual. Tem gente que vive uma crise espiritual. Vem na igreja, mas não consegue se identificar com Deus. Não consegue sentir Deus. Até num culto como esse, sente ali um toque, uma alegria, o coração arder. Mas depois que sai daquela porta para fora, já tem ali os demônios esperando, porque o demônio não consegue entrar aqui não, irmão. O poder que aqui queima ele. Mas se você dá lugar, ele fica lá te esperando. Na hora que você sai, ele te pega. Te pega porque eu já vi gente brigando ali na porta, um culto abençoado, chegou ali na porta, um pau quebrando. Tem demônio que fica sentado no... Você não acredita, irmão? É melhor começar a acreditar. Tem demônio que fica sentado no banco do passageiro do seu carro. Quando você volta, ele fala, ah, você é meu, rapaz. Você não vai fazer aquilo que aquele pastor imbecil falou. Imbecil é ele, porque o lago de fogo está preparado para ele. E lá é o fim dele. Nós somos o povo mais feliz. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos libertou da garra de Satanás. Aleluia. E vai nos livrar da crise espiritual também.
Nós vemos lá no Salmo 51, Davi vivia uma crise espiritual, irmão. A Bíblia diz que ele olhou e viu lá Betseba e pecou com Betseba. E aí quando veio o profeta Natã, é justamente o Salmo 51. Ele vem e fala, Davi, você é este homem. Ele entrou em crise espiritual. Mas essa crise espiritual não o levou para o inferno. Essa crise espiritual serviu para ele crescer, para Deus chamá-lo homem segundo o coração de Deus. Se você vive uma crise espiritual nessa noite, Deus vai te tirar dela. Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar a glória de Deus agindo na tua vida. Vai valorizar aquilo que Deus tem colocado na sua frente. Sabe por quê? Porque você é escolhido do Senhor. Aleluia! Crise de identidade. Não se sabe quem é. Não sei. Uma vez um abençoado aqui frequentou a igreja tantos meses, fez curso de teologia, orei, fui na casa, ajudei, fiz o que eu estou aqui para fazer, que é abençoar. Aí um dia sumiu. A gente foi atrás, sumiu. Aí eu pedi um pastor para ir atrás, e aí quando encontrou a pessoa falou, o quê? Eu nunca fui membro do Bom Retiro. Nunca fui da igreja do Bom Retiro. Crise de identidade. Um dia a pessoa está aqui, outro dia está lá, outro dia está lá, outro dia está cá, outro dia está lá. E outro dia eu vi o telefone tocando num programa de rádio, um bonitinho falou, olha, pastor, eu não tenho igreja nenhuma, mas eu tenho meu dízimo. E eu quero dar o meu dízimo para o programa. Crise de identidade. Crise de identidade. Tem gente que valoriza tanto esse dízimo. O meu dízimo é bom. Pastor, o senhor viu? Irmãos, Deus olha a nossa fidelidade. Mas as pessoas vivem uma crise de identidade. Será que eu sou crente ou não sou? Domingo à noite eu sou crente, mas na segunda estou aí para qualquer parada. Chega lá na fábrica, é o que conta a piada. E quando conta a piada na roda dos escarnecedores, ele está lá e ri alto. E quando chega na terça, vem aqui orar. Não sei se vem orar ou vem dormir. Olha para a mulher, qualquer coisa, fica irado. Crise de identidade. Porque um camarada que é crente de verdade, ele sabe que os olhos do Senhor estão sobre ele. E quando ele dá uma escorregada, ele fala, Senhor, pequei, me perdoa. É tão bom chegar e falar, querida, me perdoa, eu pequei. É um adversário que quer destruir, mas esse adversário, Jesus disse, eu venci ele, vocês também vencerão, aleluia. Vocês também vencerão, sabe por quê? Porque o primeiro que venceu foi ele. Oh, Espírito, toca cada vida nessa noite, toca cada coração, toca, Senhor, nessa noite de forma especial, toca! Toca, Espírito de Deus, nessa noite. Oh, querido, eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Nós precisamos, irmãos, saber que há um Deus que está nos ajudando na nossa crise. E se você vive aqui uma crise de identidade, eu quero dizer para você que lá em João capítulo 3, versículo 2, Jesus disse, amados, agora sois de Deus. Quem comanda a sua vida é Deus. Deus está comandando a sua vida, querido. Hoje de manhã eu falava aqui na nossa reunião de obreiros. Eu falei, quantas vezes por dia você para e medita nesse Deus? Você tira um minuto para fechar os olhos e sentir a presença de Deus. Tem a crise da enfermidade. Tem pessoas passando pela crise da enfermidade. Mas Jesus está com você, meu querido, minha querida. Deus está te dando força. Deus está te ajudando. A minha oração é para que você veja um pouco mais além do que os teus olhos carnais te mostram. Continua firme na presença do Senhor. Estávamos aqui na terça-feira orando, bateu na porta ali
crente desesperado, uma crente dizendo: por favor, pastores, orem, porque uma jovem da nossa igreja, a igreja aqui da frente do Renascer, 22 anos, ela começou a passar mal, levamos para o hospital. Quando chegou lá, o médico falou: já está entrando em óbito, vamos clamar, vamos clamar. E Deus recolheu aquela jovem naquela mesma noite. Quando chega a hora, meu querido, você pode clamar e fazer o que quiser. O importante é você saber para onde você vai, saber quem é que está te esperando. Deus te ama de forma especial. Deus te quer de forma especial. E nós vemos que Jesus, quando estava indo para a cruz, ele sentiu que todos o abandonou. Todos que os olhos dele via. Mas ele sabia que que é o mais importante, não abandonou ele. E a Bíblia fala, lá em Isaías 53:10, que ele estava cumprindo uma missão que o Pai incumbira a ele. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Nesse mesmo capítulo de Isaías 53, diz que ele se fez maldito. Se coloca de pé, meu querido, fecha os seus olhos. Jesus sofreu por você. Jesus sofreu por mim. Eu pedi a Juliana para cantar aquele hino do barquinho. Jesus disse para os discípulos: agora vocês vão se dispersar. Nós estamos aqui nessa noite unidos, a igreja. Mas daqui a pouco você vai sair, vai para a tua casa, vai entrar ali no teu ambiente familiar, e aquele temor vai querer voltar, aquela aflição vai querer voltar, aquela crise vai querer voltar. Mas você vai falar que não, porque Jesus está aqui, aleluia. Jesus está fazendo a diferença. E quando Jesus estava indo ali em direção àqueles fariseus, acorrentado, parece que Jesus tinha perdido o controle da situação. Parece que Satanás estava no controle. Mentira. Jesus nunca perdeu o controle. E quando ele estava ali em Lucas 23:46, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele tinha certeza que no terceiro dia ele ressuscitaria vitorioso, como o Pai havia prometido. Mas um pouco antes ele disse: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele dizia: se for possível, passa essa crise, Pai. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que você pode fechar os olhos e falar isso hoje para Deus? Fala: Deus, está doendo. As aflições são muitas, Deus. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Fecha os seus olhos, fala com Deus aí, querido. Deus vai te ajudar nessa crise. Deus vai te ajudar. O vento está balançando aí. Deus está te ajudando. Fecha os olhos, fala com Deus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus
Queridos, nós vamos agora levantar um clamor. Nesse clamor nós vamos orar pela pastora Elizabeth. Ela está no hospital fazendo alguns exames. Estava lavando o carro, escorregou, caiu, bateu a clavícula, o braço. Está ali fazendo alguns exames. Nós vamos orar por ela. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado. Olhe para essa pessoa e diga: irmão, ora por mim. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Eu estou em crise. Oh, aleluia! O vento está balançando meu barquinho, irmão, ora por mim. Oh, igreja! O mesmo Jesus que venceu a cruz está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua crise, mas Deus nessa noite vai ouvir a oração do teu irmão que está do lado aí. E seja essa crise qual for, ela vai embora hoje. Deus vai mudar essa história. Deus está aqui nessa noite movendo o sobrenatural. Deus está agindo nessa noite. Eu quero ouvir você clamando agora pela vida dessa pessoa. Deus me fala que há muitas famílias em crises aqui nessa noite. Deus me fala também que há muita crise espiritual aqui nessa noite. Mas esse demônio vai bater em retirada. Crise familiar. Você não é um Eli. Você é um justo. Deus vai mudar essa história. Esses demônios que têm se alojado lá na tua casa, que tem se alojado no seu carro, vão sair agora em nome de Jesus. Porque nessa noite o Senhor está ouvindo as orações desse clamor que se levanta aqui. Clama, 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 igreja, clama, clama, Senhor, tenha misericórdia dessa vida, Senhor, que está vivendo, ó Pai, uma crise, ó Deus, uma crise de integridade, Senhor, que caia por terra, Senhor, essa vida que vive essa crise de integridade, ó Deus, crise financeira, falência, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, a crise familiar, a crise no casamento, eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Sai dessa vida, sai dessa casa, demônio maldito. A crise religiosa, oh, pessoas que têm perdido tempo em bater boca com outros, discutindo a religião. Sai dessa família, sai dessa vida, sai, demônio maldito da crise espiritual. Pessoas indiferentes que não sabem o que é, sai dessa vida agora deles, demônio. São pessoas lavadas, remidas, remidas pelo sangue de Jesus. Eu te ordeno, demônio da crise de identidade, crise espiritual, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, solte a mão desta pessoa aí do teu lado e levante a sua mão para os céus. Aleluia, diga assim comigo em voz bem alta, diga: nessa noite eu venço todas as crises que têm se levantado na minha vida. Eu recebo o espírito de sabedoria vivido por Jesus quando estava ali na cruz. Eu recebo o espírito de excelência e aprendo com Jesus a administrar as crises que têm se levantado contra a minha vida, contra a minha família. Diga assim: a azeite, ao óleo da unção sobre a minha vida. Por isso eu coloco por terra todas as crises que vêm contra mim nessa noite. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Receba, 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 receba o renovo, receba a alegria.
aleluia, receba, receba, receba a bênção, receba. Receba. Oh, aleluia. Aplaude o Senhor, glorifique o Senhor. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Cante, cante, cante. Declare, declare que Ele está com você. Aleluia. Ouço o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me Mais uma vez, bem forte. Oh, aleluia. mais uma, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me secar, ouço o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Dê mais um aplauso ao Senhor. Recebe, Senhor. A Ti a honra e a glória para sempre. Aleluia. Diga pelo menos para 2 pessoas. Diga: a crise virá, mas o Senhor te deu nessa noite sabedoria para administrá-la e vencê-la. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Esse barquinho teu tem hora que é tão pequenininho, parece que a onda vai entrar. Mas fique tranquilo, porque Jesus está nele com você. E se você crer, a onda não vai entrar. Ela pode até jogar um pouco de água ali dentro, mas não vai afundar o teu barquinho, né, Diegão? Deus está no controle, amém? Deus abençoe a tua vida, querido, uma semana de vitória a todos. Deus seja louvado pela presença de cada um. E aqueles que de alguma forma contribuíram para esse culto ser realizado, que Deus abençoe. Grupo de louvor que chega aqui 5 horas da tarde. Deus seja louvado. Levanta a sua mão direita para o céu. Senhor, muito obrigado por esse culto nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor. Pela tua palavra, pelo teu mover, Senhor. Eu tenho certeza que cada um está saindo daqui transformado e abençoado. As crises não nos derrubarão, servirão para nós crescermos. Satanás, você perdeu mais uma, porque Jesus está conosco no nosso barco, nos ajudando a administrar aquilo que levanta contra nós, porque até a maldição o Senhor transforma em bênção na nossa vida. Por isso eu declaro sobre a vida de cada um de nós, incluindo a minha e a minha família, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de conquista e de realizações. Guarda o teu povo, nos guarda e nos protege, Senhor. Assim oramos, confiantes, Senhor, de que Tu estarás cada momento conosco. E Tu és maior do que o nosso adversário. E tem nos provado isso, Senhor. A Ti a honra e a glória para sempre. Amém. Estenda as mãos assim, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a força do Senhor venha sobre ti. Saia contigo e te acompanhe durante essa semana. Vai nela porque você é um varão valoroso. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor. Amém? Dê um abraço aí pelo menos 10 irmãos.